Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a continuidade aqui do nosso robô do absoluto zero que a gente está criando aqui no Profit, utilizando como parâmetro o cruzamento de duas médias móveis, tá? Antes de criar aqui o robô, quero agradecer o pessoal que tem acompanhado aí os vídeos do canal, que está acompanhando essa série de vídeos aqui. E se você tem interesse em desenvolver o seu robô personalizado ou tem interesse numa consultoria aí para eu te ajudar a fazer esse código de robô e você quer também aprender, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, dando continuidade aqui, no último vídeo a gente criou aqui esse cabeçalho para o nosso robô. Nós criamos os parâmetros das médias móveis que a gente vai utilizar, que vai ser aqui médias de 9 e 21 períodos. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimento, tá? É só um exemplo que a gente vai fazer para esse robô aqui, tá? E criamos já as variáveis, já expliquei o porquê que elas são desse tipo float, né, e não do tipo inteiro. E agora nós vamos então fazer uma pequena parte do código aqui onde a gente vai calcular os valores das médias, mostrar elas na tela, e aí a gente já pode criar até uma coloraçãozinha aqui para entender, né, como é que vai ser o comportamento do nosso robô em relação aos parâmetros, às variáveis que a gente está utilizando, tá? Aos indicadores que a gente está utilizando. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui uma área que vai ser o cálculo das médias móveis, tá? Cálculo com acento. Então esse cálculo das médias móveis aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar o valor para as minhas variáveis, tá? Que é a V média 1 e a V média 2, tá? Então, V média 1, quando eu vou atribuir um valor, eu uso dois pontos igual aqui no Profit, tá? Então, eu vou atribuir um valor para ela. Qual que vai ser esse valor? Vai ser o valor da função que calcula as médias, que nós já temos pronto aqui, ó, que se chama média, tá? Então, se eu passar o mouse em cima, olha só o que ele me diz aqui, ó. Função média, calcula a média aritmética. Essa função não permite que o parâmetro período seja variável, tá? Então, eu tenho que colocar o parâmetro lá em cima para a gente poder trocar, tá? Parâmetros que são obrigados eu ter nessa função é o período, tá? Que a gente já descreveu lá em cima como 9, tá? E 21, tá? E o outro parâmetro é os dados que eu vou usar para o cálculo da média, que no caso vão ser o fechamento dos candles, né? Eu até posso pegar e mostrar aqui para vocês, ó, se eu puxar, por exemplo aqui, ó, vou inserir num gráfico de estudos aqui, ó, seria indicador média móvel, tá? Então vou inserir aqui a média móvel no meu gráfico aqui de 9 períodos, tá? Se eu vier aqui nesse gráfico aqui, agora, pegar essa média móvel, tá? De 9 períodos, que é a verdinha aqui, tá? Dou o botão direito, vou nas propriedades dela. O que eu tenho aqui, ó, de parâmetros? O período, tá? Aí eu tenho aqui, nesse caso, tipo, deslocamento, outras coisas. E aqui eu tenho uma aba de valores, tá? Onde eu utilizo do fechamento para fazer o cálculo dela. Então esse fechamento é o dados que aparece aqui na função, tá? E o período é esse valor aqui, tá? Eu não sei por que nesse caso aqui a Nelogica não criou uma função única para o cálculo de média igual essa da tela. Então a gente tem que utilizar as funções diferentes para cada uma delas, tá? Então eu não tenho parâmetro de tipo de média aqui. Essa média ela é exponencial, aritmética, tá? Se eu quisesse calcular uma média exponencial, eu teria que acrescentar aqui do ladinho, ó, um exp, tá? Aí eu utilizo de uma média exponencial, tá escrito ali, ó. Então calcula a média exponencial. Os dados são os mesmos, é o período e os valores, né? Os dados que eu utilizo para o cálculo. Então como é que eu poderia escrever isso aqui, ó? Média exponencial de 9 utilizando fechamento. É exatamente aquilo que eu escolhi aqui no gráfico, tá? Do lado aqui. Mas, como a gente criou um parâmetro para mudar ela, aonde eu digito o 9, tá vendo que ele já até selecionou lá em cima? Em vez de eu simplesmente digitar o 9, eu digito o meu parâmetro aqui, ó, para que eu possa alterar essa média lá pela interface gráfica depois, que eu já vou mostrar para vocês. Feito isso, eu vou fazer um Ctrl C aqui nessa parte aqui, vou colar a mesma coisa para média 2, só que o período ali vai ser o período média 2, tá?
e está feito o cálculo da minha média móvel, tá? As duas médias exponenciais aqui, né, o que nós escolhemos, né, em vez de ser aritmética, de 9 e de 21 períodos. Mas será que ficou correto esse cálculo? Então como é que eu posso validar isso, tá? Eu posso vir aqui, ó, e fazer um plot, tá? E aí vamos até colocar aqui mais uma observação. Vou botar uma observação aqui, que é a plotagem das médias na tela, tá? Eu posso fazer um plot da minha média 1, que é a variável vmédia 1, onde está armazenado o valor, lembra que a gente comentou? Então está armazenado o valor ali. E eu posso fazer um plot 2 da minha média 2, tá? Aqui, pessoal, ficar bem atento e colocar sempre esse 2 aqui, ó, senão você vai ver uma média só na tela, tá? Se colocar dois plots, não interessa se tá a média 2, ele vai um passar por cima do outro, então sempre colocar esse 2 aqui no plot também, tá? Quando eu faço isso, o que eu posso fazer, né? Meu código agora ele está completo, né? Eu já tenho um cálculo, eu já tenho uma plotagem, então ele já é um indicador, tá? Isso aqui é até interessante, vamos colocar aqui, né? Plot igual indicador, tá? Todo arquivo que eu tenho um plot, eu posso inserir ele como indicador. Então, se eu mandar ele simplesmente executar esse código aqui em cima, né? Ele já carrega para mim aqui do lado, ó, os valores das minhas médias móveis, tá? E aí eu posso, aqui, ó, ele carregou em uma nova janela, mas eu tenho esse botãozinho aqui em cima, ó. Também fica a dica aí para vocês, pessoal que às vezes não sabe dessa funcionalidade. Linhas no gráfico principal, ele vai trazer as médias para o meu gráfico, tá? Então eu tenho aqui, ó, a média de 9 períodos e a média de 21, tá? Esse aqui tá um gráfico diário, deixa eu botar um gráfico menor aqui. Um gráficozinho de 5 minutos aqui do dólar, tá? Então, está mostrando aqui, a média de 9 é a mais curta, a de 21 é a mais longa, tá? Aí o que a gente pode fazer, né? Se eu quero ter certeza, às vezes elas estão meio embaralhadas aqui, ó. Qual média é qual? Né? Como é que eu vou saber, né? Olhando para esse aqui. Então eu posso dar um botão direito aqui em cima do código mesmo, tá? E posso vir aqui nas propriedades. Aí aqui na aparência, que já é a aba que abre por padrão aqui, ó, eu sei que a linha 1 se refere ao plot 1 e a linha 2 se refere ao plot 2. Então a minha média de 9, eu posso colocar ela, por exemplo, um fúcsia, tá? E a minha média de 21, eu posso colocar ela, por exemplo, um amarelo. Então eu sei que a média de 9 vai ser a rosinha e a média de 21 vai ser a amarela, porque é 1 e 2 é nessa ordem aqui mesmo que eu escrevi, tá? Se eu der um aplicar aqui, ó, olha só, já mudou a cor das minhas médias, tá? Isso eu estou fazendo pela interface gráfica, tá, pessoal? Isso é possível fazer também pelo código, mas não tem necessidade, a gente faz por aqui. Quando eu faço isso, ele já habilita para mim aqui o salvar, e aí eu posso salvar esse arquivo com essa coloração padrão aqui já, tá? Então eu vou salvar isso aqui como exemplo robô cruzamento duas médias XP, desenvolvido por Marconi Trader, tá? Então posso salvar isso aqui. Aí lembra que eu falei que se eu coloco o plot aqui, ó, eu posso utilizar como indicador, tá? Então digamos que eu tenho, vou voltar aqui no gráfico de estudos, né? Digamos que eu tenho aqui então um gráfico limpo, tá? Vamos remover todos os indicadores aqui. E eu quero inserir as médias do meu robô, tá? Então vou inserir as médias do meu robô. Deixa eu até tirar esse gráfico aqui, deixa eu botar um gráfico normal. Para eu inserir as médias do meu robô, qual que é o processo padrão que eu faria? Botão direito, inserir indicador, inserir média móvel, inserir a média de 9, depois inserir uma média de 21, depois trocar ela para exponencial, depois trocar a cor dela para ficar igual ao robô. Da forma que eu criei aqui, o que eu faço? Botão direito, inserir indicador, e ao invés de eu inserir média móvel, eu insiro o que? Né? O exemplo robô cruzamento duas médias. Ó, o mesmo arquivo que eu acabei de criar aqui. Insiro ele em uma nova janela. Ok, olha ali, ó. Ele já vem as minhas médias exponenciais nas cores que eu configurei aqui dentro do código, tá? Então, dentro do editor de estratégia. Então aqui é um gráfico de estudos, esse aqui é o gráfico do editor, tá? Então posso inserir direto aqui.
E aí quando eu clico em uma delas aqui, ó, e vou nas propriedades, o que que eu tenho aqui, ó? Nos parâmetros, o período da média 1 e o período da média 2, que está aqui, ó, 21 e 9, que foi o que? Os períodos, os parâmetros que eu deixei editáveis aqui em cima, tá? Então, ó, dentro do input que a gente criou lá, a gente deixou isso aqui editável. Então, sempre que eu dou o botão direito e vou nas propriedades, eu tenho aqui na aba de parâmetros esses valores para eu mudar, tá? Sem necessidade de ficar abrindo o código aqui depois para ficar alterando aqui em vários lugares, né? Eu posso simplesmente mudar ali pela interface gráfica, tá? Bom, criamos aqui então a parte das médias, tá? E faltou aqui então a gente fazer a coloração que eu comentei que a gente faria aqui nesse vídeo. Então, só para a gente ter uma ideia de como que o nosso robô iria operar. Porque o que acontece? Ele vai operar aqui, ó, a ideia do cruzamento, né? Então, cruzou para baixo é venda, cruzou para cima é compra. Agora, qual que é o candle que cruzou aqui, né? Eu olhando assim, batendo o olho, será que foi esse? Será que foi esse? Né? Será que foi esse? Será que já foi esse aqui? É difícil eu entender aonde que vai ser a minha operação aqui, apenas olhando para as médias. E aqui é onde ela fica embolada aqui, né? Onde que o robô faria a compra e a venda, né? Qual que seria o local que ele vai operar? Então, para facilitar essa visualização, tá? A gente vai criar uma regrinha de coloração bem simples aqui, ó, para as duas médias móveis, tá? Para a gente daí entender aonde que o nosso robô deve fazer as operações. Então essa regra vai ser o seguinte: é uma condição if, tá? V média 1 for maior do que V média 2. O que significa isso? Ela tem que estar por cima, tá? Média roxa por cima da amarela, tá? O que eu vou ter aqui? Point bar. Vamos pintar aqui, por exemplo, de verde, tá? E aí eu vou dar um Ctrl C neste código, vou dar um Ctrl V aqui embaixo, vou inverter o sinal, porque se for o contrário, tá? Se a média 1 for menor do que a média 2, aí eu vou pintar, por exemplo, aqui de vermelho, tá? Então, ó, média 1 maior que 2, pinta de verde, média 1 menor que 2, pinta de vermelho. Sempre que eu crio uma coloração, podemos até escrever aqui, então, coloração igual a point bar, né? Então, quando eu tenho point bar, na verdade, é o contrário, né? Point bar igual a coloração. Sempre que eu tenho um point bar, eu posso inserir esse arquivo depois como uma regrinha de coloração, tá? Então, não faz mal eu ter as duas coisas no mesmo código. Eu tenho o plot, que deixa o meu arquivo como indicador, e o point bar, que deixa ele como coloração. Vamos dar um salvar aqui, tá? E aí vamos... aqui a gente já pode ver, né, que ele já aplicou a coloração nesse gráfico de estudos, mas ele aplica também nas médias, tá? Então olha só, ele aplica aqui no editor, ele aplica em tudo. Enquanto se eu for aqui no meu gráfico de estudos, tá? Eu não tenho ainda as cores nas médias, então eu posso dar um botão direito aqui, ó, na tela e inserir a regra de coloração agora, a opção de baixo, tá? E aí eu vou inserir aqui então o exemplo do robô cruzamento de duas médias nos candles, tá? Então veja que eu posso inserir ele aqui nos candles, tá? Quando eu clico em inserir aqui, ó, veja que ele me dá a opção. Eu posso inserir aqui nas médias que já estão aqui, mas eu vou inserir no gráfico, tá? Então adicionei aqui no gráfico. A minha média continua nas cores que eu coloquei antes ali, né? Se eu quiser, eu posso dar um botão direito em cima das médias e inserir uma coloração nas médias. Ah, olha só, botão direito, inserir. Pronto, aí as médias ficam aqui na cor também, mas não é isso que eu quero. Então, exclui a coloração das médias, as médias eu quero nessa cor. E os candles, sim, aí eu deixo aqui nas cores que correspondem aqui ao que eu espero que o robô faça, tá? Então, qual que agora vai ser o objetivo aqui? Né? A gente quer comprar o primeiro candle verde e vender o primeiro candle vermelho, né? É o nosso objetivo. Vamos vender aqui, né? E vamos comprar aqui, e depois vamos vender aqui, e daí vamos comprar aqui. Então esse é o objetivo aqui do nosso robô que a gente vai criar então no próximo vídeo aqui dessa série, tá? Eu agradeço o pessoal que está acompanhando até aqui. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal,
Deixa um comentário o que você está achando, o que você gostaria que fosse melhor explicado aqui, que de repente eu faça um vídeo adicional para ajudar no entendimento, tá? E no próximo vídeo nós vamos então utilizar aqui dessa mesma regra que a gente está criando aqui de cor para a gente fazer a nossa parte de automação. E aí a gente vai ter que criar uma estrutura de código que vai ser poder ser utilizada para qualquer outro robô, tá? Onde a gente vai determinar o gatilho de entrada e os gatilhos de saída ou reversão, ou seja lá o que a gente queira fazer aqui para complementar essa estratégia. Então deixa também sua sugestão aí, o que você gosta de fazer de operacional em relação às médias móveis, beleza? Mais uma vez agradeço o pessoal aí que está deixando o like. Se você quer desenvolver o seu robô personalizado comigo, eu faço esse serviço personalizado e também consultoria para você que está aprendendo a desenvolver e não está indo para frente no seu robô, né, que você está querendo criar. Então entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com, beleza? Valeu pessoal, até mais!